Como está essa questão do princípio da insignificância, essa divergência que existe dentro dos tribunais, entre um tribunal e outro, reiteração de conduta, exclui ou não o princípio da insignificância? Vamos entender isso agora mesmo. Então, já iniciamos o princípio da insignificância, um tema relevante de direito penal. Eu quero começar, evidentemente, com as premissas de aplicação da insignificância, desse princípio da insignificância. Um julgado do STF, o ministro Celso de Mello, fixa 4 premissas, 4 requisitos que devem estar presentes de modo cumulativo para aplicar num dado caso concreto o princípio da insignificância. Então, isso trabalha com conduta, com repercussão social, com o resultado da ação praticada, e o que existe é o seguinte: mínima ofensividade da conduta do agente, que o raciocínio centrado na conduta. Nenhuma periculosidade social da ação. Então, algo analisado não só no plano individual, mas o efeito social daquela ação, né? Nenhuma periculosidade. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Mínima ofensividade e uma reprovabilidade muito reduzida. E aí o resultado: relativa inexpressividade da lesão jurídica. Então vejam que, ora, o raciocínio se centra na conduta, ora no resultado social daquela ação, ora na relativa inexpressividade da lesão jurídica. Reunidos esses requisitos, dá para aplicar o princípio da insignificância. Mas qual é a divergência que tem tomado conta dos tribunais? Eu ressalto aqui posições divergentes. O que acontece é o seguinte: crimes com lesão inexpressiva geram a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo crimes patrimoniais, o furto, por exemplo. Mas se houver reiteração da conduta, se aquele acusado já tiver praticado vários furtos, é possível ou não aplicar o princípio da insignificância? E aí ainda há uma divergência, porque existe uma discussão em torno do direito penal do fato, em que o raciocínio se centra na conduta praticada e na lesão causada naquele caso concreto, ou o direito penal do autor, em que as características do indivíduo são levadas em conta para a aplicação das normas do direito penal. Bom, no STF há um precedente dizendo o seguinte: a contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica, porque isso é interessante. Essa reiteração de condutas pode não caracterizar a reincidência tecnicamente, mas a existência de processos e inquéritos em que há a investigação ou a instrução processual relativamente a fatos também de diminuta de lesão inexpressiva. Então essa contumácia, essa reiteração delitiva, essa multirreincidência, a reincidência específica, são exemplos de elementos que afastam, que indicam a reprovabilidade do comportamento, favorável a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Então aqui tem o afastamento do princípio da insignificância, precisamente porque há uma reiteração de condutas, ainda que essas condutas sejam de inexpressiva lesividade jurídica. E aí no STJ, algo que vem no mesmo sentido: incabível o reconhecimento da atipicidade material, porque o princípio da insignificância afasta o próprio tipo penal. Não o tipo penal no sentido formal, a descrição que está na lei, mas o tipo penal no sentido material, a essência do tipo penal, porque não há uma lesividade jurídica. Então, incabível o reconhecimento da atipicidade material, tendo em vista que a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, em caso no qual o paciente ostenta 4 condenações definitivas anteriores, sendo 3 delas por furto, ainda que furtos de pequenos valores. Vejam que aqui o STJ fala em condenações definitivas, mas no precedente do STF nem se chega a tanto. Fala-se em contumácia ou reiteração delitiva apta a afastar a insignificância. Bom, tem precedente também favorável ao acusado, também do Superior Tribunal de Justiça. Eventual reiteração delitiva não confere tipicidade a condutas irrelevantes para o direito penal. Ramo jurídico, isso deve ser chamado em hipótese
extremas. Na hipótese, somada a essa conclusão, está o fato de o paciente ser tecnicamente primário. Então, o que é que acontece? Eu extraio aqui o inteiro teor, um trecho do inteiro teor do voto. E é exatamente nesse sentido, olha só, a reiteração é incapaz de... Isso aqui ficou muito interessante a título de fundamentação, a título de enriquecimento do debate. A reiteração é incapaz de transformar um fato atípico em uma conduta com relevância penal. Então, há várias condutas irrelevantes, elas continuam sendo individualmente irrelevantes. Porque aqui o voto fala, se centra no direito penal do fato. Repetir várias vezes algo atípico não torna esse fato um crime. Bem eloquente a fundamentação do voto desse recurso em habeas corpus aqui. Muito eloquente a fundamentação. Rememore-se ainda que o direito penal é subsidiário, só devendo atuar para proteger os bens jurídicos mais caros à sociedade, e aqui citação da doutrina. Há uma crítica a respeito de quem considera esse entendimento aqui para aplicar o princípio da insignificância ou afastar, no caso da reiteração delitiva, que considera que é o direito penal do autor que está sendo analisado. Mesmo quem afasta o princípio da insignificância nesses casos, defende que não é o direito penal do autor, mas é um direito penal do fato. É que o autor do delito cometeu vários fatos, e esses fatos anteriores são fatos, não são características da personalidade em si, mas são fatos efetivamente praticados. Eles devem ser levados em conta na incidência desse princípio da insignificância, no caso para afastar e caracterizar a tipicidade material. Portanto, esse aqui é o ponto, uma divergência nos tribunais. Os fundamentos são esses. Nós estamos na TecJus acompanhando para sempre fornecer as atualizações devidas. E eu encerro aqui com um tema também relacionado ao princípio da insignificância, mas um pouco mais específico do que o que nós tratamos até agora, a questão da restituição da coisa furtada. O tema é de recurso repetitivo, tema 1205, e a restituição imediata do bem não implica de imediato, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. O crime já está consumado quando o agente detém a posse do bem furtado. O furto já está caracterizado e a restituição logo em sequência não significa atração, não significa aplicação imediata do princípio da insignificância. É preciso analisar outras características para se concluir pela aplicação desse princípio. Então ficam aqui essas observações em torno do princípio da insignificância. Vamos em frente, porque a todo momento nós precisamos atualizar. Sigam o canal da TecJus no YouTube, deixem um like. Vamos em frente para produzir conteúdo. É isso aí, até a próxima.